Existem apenas dois segredos que tu tens que dominar para seres um trader eficaz nos mercados. Pode parecer pouco, pode parecer que são dois segredos muito bem guardados, mas na realidade eles não são nada bem guardados e qualquer trader que quer ganhar dinheiro nos mercados é obrigado a saber estes dois segredos. E é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Se é a primeira vez que estás aqui, somos um canal que fala sobre mercados financeiros, sobre mercado de Forex e que sempre com o intuito de passar os melhores conteúdos para ti, para que possas perceber que, apesar dos mercados financeiros não serem fáceis, também não são impossíveis quando temos conhecimento. Olá traders, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo focado em pormenores, em segredos, que na realidade não são segredos nenhuns, são apenas algumas informações que tu tens que saber, não é facultativo saber, é que tens mesmo que saber caso pretendas alcançar a lucratividade nos mercados. Para quem não me conhece, o meu nome é Luís Barata, sou trader nos mercados há uma década e faço estes vídeos com o intuito de passar os conteúdos mais interessantes e os mais importantes, acima de tudo, para aquelas pessoas que estão a querer iniciar-se nos mercados financeiros e, quem sabe, um dia seguir uma carreira como trader neste trabalho que é, para mim, um dos melhores trabalhos do mundo, onde tu podes operar em qualquer ponto do mundo e, obviamente, que se souberes o que estás a fazer, podes realmente ganhar dinheiro. Mas, basicamente, este vídeo vai ser focado, então, para novos traders e para aquelas pessoas que sonham com esta carreira de ser um trader nos mercados financeiros. Vamos imaginar que tu estás a iniciar-te nos mercados, abres uma conta numa corretora, selecionas a tua plataforma e começas a colocar trades nessa plataforma. E vamos imaginar que tu não sabes nada do que estás a fazer e estás, pura e simplesmente, a jogar como se estivesses num casino, a jogar, entras com uma entrada, com uma posição, essa posição sai positiva, depois entras com outra e sai novamente positiva, e entras com outra e depois já começas a perder, e depois voltas a entrar com outra, começas a perder ainda mais, e o que é que acontece? Vais chegar a um ponto em que tu, como não sabes o que estás a fazer nos mercados, vai acontecer é que tu vais começar a querer negociar de vingança. Basicamente, o que é isto? Negociar com vingança, com o sentido de vingança. Basicamente é tentar recuperar o dinheiro que tu já perdeste. Vamos imaginar que tu tens uma conta de 1000 euros ou de 1000 dólares e com estas brincadeiras de entrar e sair sem saber bem o que estás a fazer, já perdeste, por exemplo, 20% da tua conta. Vamos imaginar que já perdeste 200 dólares dessa tua conta. Vais chegar a essa altura em que tu vais começar a pensar: eu já perdi 200 dólares da minha conta, eu vou ter que os recuperar. Basicamente, o que eu vou ter que fazer, eu vou ter que ser mais agressivo nos mercados para tentar recuperar esse valor. E há um ditado, que é um ditado bem verídico, que diz que, nos mercados financeiros, que diz que quando perdes 50% da tua conta, tens que fazer 100% do valor. Basicamente, é verdade. Quando tu atinges 50% de perda da tua conta, o que vai acontecer é que tu vais ter que fazer 100% do valor que lá está. Imaginando, agarrando neste exemplo que eu te estou a dar, se tu tens uma conta de 1000 dólares e que perdes 500, o que vai acontecer é que tu, para revoltares aos 1000, vais ter que fazer 500 duas vezes, ou seja, 100% do valor da tua conta. E isto é muito verdade. E aqui entra a parte complicada, que é a parte da psicologia e a parte psicológica. E por isso, quando tu chegas a um ponto em que já perdeste 50% da tua conta, é a pior coisa que pode acontecer a um trader. Porque a gente já sabe, por experiência, eu sei por experiência própria, em que vais chegar a um ponto em que tu deixas de ter aquela autonomia, aquela lucidez que eventualmente deverias ter e começas a ficar cego com a situação de vingança, e é aí que tu começas a operar com sentimento de vingança. Mas agora neste vídeo eu vou-te deixar aqui dois segredos para evitar este tipo de situação. São dois segredos que, na verdade, eu digo que são segredos, mas na verdade não são segredos nenhuns. Eu, inclusive, já falei sobre eles várias vezes aqui no canal, mas vou falar deles em pormenor para que tu possas perceber como tu, mesmo sendo um trader novo nos mercados, se souberes o que estás a fazer minimamente, tu vais ter uma maior probabilidade de ganhar nos mercados. Como sabes, os mercados são feitos de probabilidades, não existem estratégias infalíveis, existem estratégias com graus de probabilidade. Se eventualmente tiveres uma estratégia com 50% de probabilidade de ganhar, é a mesma coisa que se mandasse uma moeda ao ar e essa moeda cai caras ou coroa, tu vais sempre ou ganhar ou perder. Mas mesmo numa situação em que, por exemplo, tu tens uma estratégia que só funciona em 50% dos casos, tu, se aplicares um destes segredos que eu te vou dar, tu vais ter sempre hipótese de ganhar dinheiro. E como é que funciona? Vamos para o primeiro segredo. O primeiro segredo chama-se
Gestão de risco. A gestão de risco é quando tu fazes uma gestão, obviamente o nome já diz isso mesmo, fazes uma gestão do teu próprio risco. O que é que isto significa na prática? Significa que sempre que tu vais entrar nos mercados, tu não deves arriscar mais do que 1 ou 2% da tua conta em um trade. Ou seja, vou aqui dividir aqui duas situações. A primeira situação é, vamos imaginar que tu tens uma conta minimamente aceitável, vamos supor que tens, por exemplo, 5 mil dólares. Tu, se tiveres 5 mil dólares na tua conta, tu não precisas estar, sempre que entrares no mercado, tu não precisas estar a arriscar 2%. Ou seja, tu não precisas estar a arriscar 100 dólares por cada vez que entras no mercado. Sendo que é uma conta já minimamente aceitável, tu já podes arriscar apenas 1%. Agora, outra situação é, imagina que tu não tens os 5 mil dólares, mas tens apenas 500 dólares, por exemplo. Aí a situação já é diferente. Aí tu já não vais, eventualmente, querer arriscar só 1%, porque 1% será apenas 5 euros. E 5 euros não te vai trazer grande impacto para a tua vida. O que é que tu queres fazer então nesse caso? O que tu vais fazer então é arriscar numa conta mais pequena, vais arriscar a um máximo de 2%. Neste caso estamos a falar de 10 dólares. E este é o primeiro segredo que tu tens que saber, é que eu tenho que arriscar no máximo 2% sempre que estiver no mercado. Vamos imaginar que tu queres entrar 2 ou 3 vezes, tu vais ter que dividir essa tua gestão de risco, o teu stop loss, esse percentual de perda, vais ter que dividir por 3. Vamos imaginar que tu queres entrar 2 vezes, estás a arriscar 2% no máximo, 2% o que vai acontecer é que se queres entrar 2 vezes vais ter que arriscar 1% em cada trade para que no conjunto faça 2%. Isto tem que ficar muito bem entendido para que depois não haja enganos. Este é o primeiro segredo, é a gestão de risco. 1% ou 2%, consoante a tua conta, podes aumentar ou diminuir. Outra coisa que é muito importante saberes, que é o segundo segredo, nada mais é do que risco-reward. Ou seja, risco-recompensa. O que é que isto significa? Significa que sempre que eu entro no mercado, numa determinada posição, eu vou colocar a minha perda num determinado nível e vou colocar o meu lucro num determinado nível. E com base na localização onde eu coloco um e outro, aquilo vai-me dar um risco-recompensa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, se eu entrar e se quiser ganhar, por exemplo, arriscar vamos imaginar que eu vou arriscar 1% da nossa conta, conforme eu falei anteriormente. Mas eu não vou querer ganhar 1% apenas, porque senão eu vou ficar com o risco-reward de 1 para 1. Significa que eu estou apenas a ganhar. Estou a arriscar 1 dólar para ir ganhar 1 dólar. Isto nos mercados financeiros não é bom, nunca é fiável. Porquê? Porque nos mercados financeiros há grande probabilidade de os traders perderem trades. E isso é normal, faz parte da nossa jornada de ser um trader. Não existem traders que não têm, digamos, perdas. Todos os traders têm perdas. Qual é o segredo de mitigar estas perdas? É fazer um bom controle da gestão de risco. Portanto, basicamente é isso. O que é que tu tens que fazer, então, neste caso do risco-reward? Sempre que tu entrares no mercado, tu vais pensar sempre que queres arriscar, por exemplo, para ir ganhar 1%, para ir ganhar 2%. Agarrando no nosso exemplo, por exemplo, dos 5 mil dólares, o que vai acontecer é que sempre que tu entrares no mercado e quiseres arriscar, obviamente, 1% da tua conta, que representa 50 dólares, tu vais pôr o teu lucro, em vez de pôr a 50, vais pôr a 100. Significa que tu estás com um risco-reward de 1 para 2, que é o mínimo aceitável. Quanto maior for o risco-reward, melhor. No entanto, para novos traders, aquilo que eu aconselho sempre é um risco-reward mínimo de 1 para 2. E o que é que isto significa na prática? Vamos imaginar que tu entras no mercado, já sabes minimamente o que estás a fazer, tens que saber, obviamente, o que estás a fazer, porque caso contrário não entres no mercado, o que vai acontecer é que vais perder dinheiro. Portanto, tens que aprender primeiro e depois já tens algumas luzes, algumas noções do que estás a fazer, tu vais entrar numa posição. Vais entrar na primeira posição, vais arriscar, obviamente, 1%, 50 dólares e vais projetar o teu lucro para 100. Vamos imaginar que tu conseguiste ter este lucro, esta posição ganhadora, ou seja, tu conseguiste ganhar neste trade, conseguiste ter um trade lucrativo. Entras na segunda posição e fazes exatamente o mesmo. Vais colocar novamente uma posição no mercado e vais arriscar apenas 1% para ir ganhar 2%. E vamos imaginar que correu muito bem. Agora vamos imaginar uma terceira opção em que tu dizes assim, ok, eu estou a ganhar já neste momento 4% e o que eu vou fazer então é, eu vou entrar mais uma vez com base nos conceitos e nos inputs que eu tive anteriormente. E tu vais entrar e imagina que consegues novamente ganhar essa posição. O que é que isto significa? Tu em apenas 3 entradas no mercado arriscaste 3%, mas foste buscar, obviamente, 6% da tua conta. E isto é muito importante, tu teres um saldo muito positivo nos lucros face às perdas. Porquê?
Vamos imaginar então a continuação deste filme. Vamos imaginar agora que tu começas a entrar no mercado, estás empolgado, já ganhaste 3 vezes seguidas, estás imparável e vais começar a querer, digamos, entrar mais vezes para conseguir fazer dinheiro mais rapidamente. Porque é este o pensamento de qualquer trader, pelo menos iniciante, é eu quero entrar no mercado rapidamente para fazer dinheiro rapidamente. E o que vai acontecer é que na quarta posição que tu vais entrar, vais ter a primeira perda. Ok? Vais entrar novamente, vais ter a segunda perda. Vais entrar novamente e vais ter a terceira perda. Vais entrar novamente e vais ter a quarta perda e vamos imaginar que tu vais entrar mais uma vez e vais ter a quinta perda. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que tu apenas ganhaste 3 vezes 3 posições dos teus trades, ganhaste apenas 3 posições, mas perdeste 5. Ou seja, estás largamente a perder em nível de trades do que estás a ganhar. Mas na realidade, quando tu estás a falar de um risk-reward, e este é, digamos, o segredo do risk-reward, é que, na realidade, nos meus trades que eu perdi, arrisquei sempre 1%, na realidade eu estou a perder 5%. Mas nos meus trades que eu ganhei, como projetei o meu lucro para 2%, eu estou a ganhar 6%. Razão? Qual é a razão disto? Qual é, digamos, a conclusão disto? É que, na realidade, eu apenas ganhei 3 trades, perdi 5 e eu ainda estou 1% positivo da minha conta. E este é o segredo de qualquer trader que sabe o que está a fazer. Ou seja, nós jogamos sempre com probabilidades, nós estamos sempre a jogar com probabilidades. Quando entramos num determinado par, num determinado ativo, nós não sabemos se aquilo realmente vai ser positivo ou não, se vai ter um resultado positivo ou não. Nós temos as probabilidades, nós funcionamos com probabilidades. Eu, quando entro num ativo, eu sei que a minha probabilidade, eventualmente, de ganhar naquele trade, se for bem analisado, se calhar é de 70% ou 80%. Vamos imaginar. Mas tenho sempre aqueles 20% que pode falhar. E é nesse sentido que eu tenho que me precaver. Portanto, se tu és um trader novo e se queres aprender a negociar nos mercados de forma eficaz, tens que saber sempre 2 coisas muito importantes. A primeira é que só podes arriscar 1% ou 2% da tua conta sempre que estiveres no mercado e isto vai ter a ver com o tamanho da tua conta, só tu é que vais determinar o que é bom para ti, 1% ou 2%, mas a condição principal é que se arriscares 1 ou 2%, vais ter que ter sempre um lucro acima disso, o dobro, basicamente. E este dobro nada mais é do que o risk-reward. Tu tens que trabalhar sempre com um risk-reward de 1 para 2. Se eu arriscar 50, eu tenho que ir buscar 100. Se eu arriscar 500, eu tenho que ir buscar 1000. Ok? E o conceito é sempre este. E eu tenho a certeza que se tu começares a utilizar estes 2 conceitos que são tão básicos, mas que são tão importantes, tu vais começar a ter grandes lucros no mercado e isto, obviamente, se souberes o que estás a fazer. Não basta só saber estes 2 conceitos e entrar no mercado ao calhas, tipo casino. Tens que saber o que estás a fazer. No entanto, se tu já tiveres uma estratégia minimamente em condições, mesmo que seja uma estratégia de 50%, que já não é uma das melhores estratégias nos mercados, mas mesmo que tu tenhas uma estratégia que só funcione em 50% das vezes, tu, com esse sistema de risco-reward, tu ainda vais conseguir ser positivo, mesmo que acertes 3 e falhes 5, tu ainda vais conseguir ter a tua conta positiva. Ok? E estes eram os 2 conceitos que eu te queria mostrar neste vídeo. Se este vídeo te trouxe alguma coisa de novo, se achas que foi importante, se foi interessante, dá-nos aí o teu like, subscreve aí o canal e ativa aí as notificações para que saibas sempre que eu lançar um novo vídeo aqui no canal. Um grande abraço e até à próxima.